Olá, me chamo Samira Ferreira Noronha, sou graduanda do curso de Licenciatura Plena em Música pela Universidade do Estado do Pará. Irei apresentar o artigo intitulado como A Educação Musical na Primeira Infância, um estudo de caso a partir da abordagem Music Theory, MLT, em uma escola de música de Castanhal, no Pará. O presente artigo foi produzido em coautoria com o professor Dr. Carlos Augusto Pinheiro Souto, também da Universidade do Estado do Pará. Neste artigo, apresentamos um recorte da minha pesquisa em andamento, que faz parte do trabalho de conclusão de curso, onde expomos a primeira parte, que são os fundamentos teóricos a respeito do desenvolvimento infantil, desenvolvimento musical e a Music Theory, e descrevo, posteriormente, os pressupostos metodológicos da pesquisa e conclusões preliminares. Este trabalho surgiu a partir de algumas inquietações em dois campos distintos. O primeiro foi em aulas particulares a domicílio e o segundo em um campo de estágio não obrigatório. A partir dessas inquietações, o artigo busca compreender a educação musical na primeira infância a partir da Music Theory, MLT, de Edwin Gordon. E a escolha pela MLT se deu por seus estudos sobre o processo de desenvolvimento musical da criança e em como elas aprendem, além de ser a teoria que tem fundamentado a prática de ensino da autora. A música e o bebê. Reflexões introdutórias. Diversos estudos afirmam que a relação do homem com a música se iniciou na pré-história, onde não havia outra forma de se comunicar a não ser ouvir o som da natureza. E partindo dessa observação do mundo ao seu redor e dos sons ao seu redor, os homens pré-históricos começaram a imitar, tentando assim reproduzir esses sons e desenvolvendo a sua linguagem. O que não se difere no hoje. A criança, ao nascer e no seu processo de desenvolvimento, observa o mundo ao seu redor, escuta os sons reproduzidos pelos pais das brincadeiras, nas músicas cantadas pela mãe e inicia o seu balbucio na tentativa de reproduzir o que ela escuta. A partir disso, é possível observar que a música está presente na vida das crianças desde antes do seu nascimento, no qual Hilary, 2013, afirma que as pesquisas científicas já comprovaram aquilo que mães de diversas gerações sempre souberam. Os fetos na barriga da mãe conseguem escutar e, após nascerem, também reconhecem as músicas ouvidas repetidamente durante a gestação. Mães e pais, ao perceberem as interações do bebê com a música desde a vida intrauterina e após o seu nascimento, ao pesquisarem fontes virtuais, livros, artigos científicos, leem sobre os inúmeros benefícios que a música pode trazer a curto e longo prazo para o desenvolvimento musical de seus filhos, passando assim a buscarem por profissionais que trabalhem com a educação musical para a primeira infância. Sendo a primeira infância de 0 a 3 anos abordada no presente trabalho, na qual as pesquisas classificam como o melhor momento para o desenvolvimento de habilidades, Souza 2003 afirma que a primeira infância é uma época em que se estruturam as maiores capacidades psicológicas da pessoa, apresentando logo algumas capacidades com adiantado grau de desenvolvimento. Mas é importante que o educador musical esteja atento a cada etapa do desenvolvimento da criança. Jaber 2013 destaca que, para entender o bebê, o seu comportamento e as suas reações ao contato com a música, é fundamental que antes se conheçam as diferentes fases do seu desenvolvimento, sem desprezar os meses que foram vividos no útero materno, para que assim o professor possa proporcionar atividades que estejam alinhadas com cada fase que a criança está passando no decorrer do seu desenvolvimento. A Music Theory, MLT e o desenvolvimento musical. Na MLT de Edwin Gordon, o processo de aprendizagem da criança é estudado conforme a sequência de desenvolvimento, que auxilia o educador musical no planejamento de atividades que estejam de acordo
com a fase dela e em como a criança aprende. Dormin, em 2014, destaca que na teoria de aprendizagem musical, Gordon sublinha que o mais importante não é como se deve ensinar as crianças, mas como é que elas aprendem, em que momento estão ou não preparadas para aprenderem um determinado conteúdo e qual seria a sequência de aprendizagem adequada. Gordon, em sua teoria, ele nomeia as fases do desenvolvimento musical como estágios. No primeiro estágio, é designado como aculturação, no qual as crianças estão expostas à cultura musical que as cerca. Seguindo o estágio de imitação, onde as crianças reproduzem e imitam aquilo que ouvem, e o de assimilação, em que as crianças têm que se coordenar consigo próprio, coordenar o movimento com o cantar, o respirar de acordo com o movimento, preparar os músculos antes de cantar, respirar antes de saltar. Esse primeiro contato da criança com o aprendizado musical sob a orientação do educador musical é classificado como musicalização, no qual vai sendo construído junto com a criança o conhecimento musical com o objetivo de despertar o gosto pela música, proporcionar vivências musicais significativas e principalmente lúdicas, sem se preocupar se mais tarde ela vai seguir ou não uma carreira musical. Gordon também afirma que as crianças em seus primeiros anos de vida aprendem a música como uma linguagem, assim como aprendem a língua materna, sendo esses primeiros anos de vida fundamentais para o aprendizado musical. Conforme discorrido no texto, o processo de aprendizagem musical de Edwin Gordon veio antes do aprendizado formal. Primeiro a criança ouve, canta, se movimenta, compõe, improvisa, lê, conforme o seu desenvolvimento, chegando depois no estágio da escrita musical e mais tardar no aprendizado do instrumento musical. Pressupostos metodológicos. Essa pesquisa ela tem por finalidade investigar e incrementar nos conhecimentos a partir da Musicline Theory MLT de Edwin Gordon, que tem sido trabalhado na educação musical no espaço formal de ensino da música, sendo observada em Castanhal, Pará. O presente trabalho ele tem como abordagem a qualitativa, que segundo Tosoni Reis, 2010, é o tipo de pesquisa apropriada para quem busca o entendimento de fenômenos complexos e específicos em profundidade de natureza social e cultural, mediante descrições, interpretações e comparações, sem considerar os seus aspectos numéricos em termos de regras matemáticas e estatísticas. O questionamento central da pesquisa foi o seguinte: como os educadores musicais têm trabalhado o ensino de música na primeira infância? A partir da presente questão, ela tem os seguintes desdobramentos. Como Edwin Gordon desenvolveu suas teorias em cima do desenvolvimento infantil? Como os educadores musicais têm trabalhado o ensino de música na primeira infância a partir da Musicline Theory MLT de Edwin Gordon? E por que a Musicline Theory precisa ser apresentada na graduação? Mediante entrevistas que serão feitas e os dados coletados que serão utilizados para compreender a educação musical na primeira infância a partir da MLT, espera-se que esta pesquisa contribua para o processo de desenvolvimento da MLT, além de dispor de material para pesquisa sobre a aplicação da referida abordagem para a primeira infância, buscando entender como Gordon desenvolveu suas teorias e explicar como os educadores musicais têm trabalhado o ensino de música na primeira infância a partir da MLT e assim fazer uma proposta de atividade para incluí-la no conteúdo programático do curso de graduação. A primeira parte deste trabalho se fundamenta a partir da pesquisa bibliográfica, com autores que tratam sobre a música para os pequeninos, a forma em que as crianças respondem ao estímulo musical e as discussões sobre as perspectivas teóricas acerca da MLT de Edwin Gordon.
no qual a pesquisa bibliográfica contribui para que o autor conheça o que já foi escrito acerca do assunto, como também disponibiliza material para análise e discussão do tema, gerando assim novos debates e pesquisas. O presente trabalho também se trata de um estudo de caso, que é uma metodologia de pesquisa que busca estudar sobre um tema ou assunto. E para a realização do estudo será feita uma entrevista com um professor de música que atua com a primeira infância a partir da Musical Theory de Adam Gordon em um espaço formal de ensino da música. E a coleta de dados se dará por meio da entrevista. Os dados da entrevista eles serão transcritos e organizados em categorias que serão analisados junto com a literatura selecionada, a fim de contribuir para o desenvolvimento do argumento reflexivo acerca do processo de ensino-aprendizagem da educação musical para crianças de 0 a 3 anos. Considerações preliminares. Conforme apresentado, a pesquisa busca investigar a Musical Theory MLT de Adam Gordon a partir do trabalho de educação musical no espaço formal para ensino da música em Castanhal, Pará. Tratando-se de uma pesquisa em andamento, foi possível verificar nessa primeira fase bibliográfica que os autores já citados apontam a primeira infância como um período propício para o aprendizado musical a partir dos estudos nas neurociências. Foi possível observar também na MLT de Gordon as fases do desenvolvimento musical, sendo uma o balbucio musical, destacando que o importante é o educador compreender como a criança aprende, e ressaltando também os primeiros estágios que a criança passa no processo de desenvolvimento musical, que é a aculturação, a imitação e a assimilação. A partir da MLT, espera-se que na segunda etapa da pesquisa, que consiste na entrevista com o professor, que se detalhe mais a fundo a MLT e como o conhecimento dela agregou nas aulas de música na escola e no conhecimento do próprio professor para entender o desenvolvimento da criança, propondo assim ações para incluí-la no conteúdo programático da graduação na universidade, para que os discentes tenham contato com uma abordagem que discorre de forma cuidadosa sobre o desenvolvimento musical. Compreende-se, por fim, que a presente pesquisa contribuirá com uma maior compreensão da MLT, bem como oportunizará práticas em educação musical para as crianças dessa faixa etária. Aqui são as minhas referências. Muito obrigada a todos e um grande abraço.